Boa noite a todos. Em nome do IDP, eu quero declarar aberto o nosso webinar, que tem como tema o controle da publicidade nas redes sociais e o direito do consumidor. Para realizar esse webinar de hoje, do nosso programa de pós-graduação em Direito, nós temos dois professores extremamente conhecidos no país e especialistas nos temas, o professor Atala Correia, que vai ser apresentado devidamente pelo nosso moderador, e também a professora Lívia Cataruzzi. Então, eu quero agradecer aqui aos nossos professores convidados e também aos nossos alunos do programa de pós-graduação em mestrado e doutorado do IDP. Nós temos aqui os nossos alunos, o Felipe Bisinotto, o Felipe Souza Leão e o Fabiano Ribeiro. E eles vão conduzir esse seminário. Agradecendo a todos a presença e convidando a todos para assistir o nosso seminário. Felipe, você tem a palavra, pode conduzir aqui o nosso seminário. Obrigado, professor Ricardo. Obrigado, professora Lívia, professor Atala, pela aceitação ao convite. Nosso webinar será dividido em 2 blocos, cada bloco com uma estimativa de 30 minutos de duração, onde no primeiro bloco nós teremos o tema Controle e Efetividade do Direito do Consumidor nas Redes Sociais, como palestrante professor doutor Atala Correia, é doutor e mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, também é juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, onde vem atuando na jurisdição civil e penal. Foi assessor de ministro do Superior Tribunal de Justiça entre 2007 e 2009. Advogou no contencioso civil e societário entre 98 e 2005 e é também presidente da Seção Estadual do Distrito Federal da Associação de Direito de Família e das Sucessões, membro da Rede de Pesquisa em Direito Civil Contemporâneo e membro do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil. No primeiro bloco, nós teremos como debatedor o professor Atala Correia, um colega Felipe Bisinotto Soares de Pádua. No segundo bloco, nós teremos como tema o controle da publicidade infantil nas redes sociais. A palestrante é a professora doutora Lívia Cataruzzi. Ela é advogada graduada pela PUC São Paulo, pós-graduanda em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, secretária-geral da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo. Foi advogada do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e do Instituto Alana, onde era responsável pela área de litígio estratégico do Programa de Criança e Consumo. Atualmente atua como consultora jurídica em direito do consumidor e direito de crianças e adolescentes. Para debater com a doutora Lívia, nós teremos o colega Fabiano Martins Ribeiro. Felipe, por favor, com você agora. Boa noite a todos e todas. Agradeço primeiramente a disposição, né, do professor Atala e da professora Lívia pelo fértil debate que virá, né? Eu fiquei incumbido de tentar debater com o professor Atala, né? Mas, no caso, farei mais algumas perguntas do que propriamente debaterei. E, para tratar do primeiro bloco, cujo nome é Controle e Efetividade do Direito do Consumidor nas Redes Sociais, eu inicio com uma provocação de que o direito ele acompanha a sociedade. E hoje vivemos, até segundo o professor Klaus Schwab, na 4ª Revolução Industrial, que tem muita intimidade, né, com a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico. E tecnologia remete inevitavelmente à internet, principalmente. E aí vem o direito e tenta estabelecer alguma roupagem jurídica a esse novo mundo a ser desbravado. Por isso, a minha primeira pergunta, professor Atala, dentro desse mundo digital em que nós temos as redes sociais, que envolvem o consumo também, que tipos de modelos jurídicos existem ou são mais tratados para o controle nas redes sociais? O controle de conteúdo nas redes sociais. Oi, Felipe, tudo bem? Obrigado inicialmente pelo convite, me fiquei muito honrado, Felipe Bisinotto, né, já que nós temos 2 Filipes aqui. É uma honra muito grande estar com vocês, poder conversar, dialogar com essa turma
tão fantástica do mestrado. Queria agradecer também ao professor Ricardo Murichit, um grande incentivador e amigo, a professora Lívia Cataruzzi, prazer em estar aqui consigo, e também ao Felipe Leão e ao Fabiano Ribeiro, um prazer enorme. Essa coisa da dinâmica, e aí já entrando no tema, Felipe, é muito interessante, né? Eu gosto muito de pensar em sistemas de direito, e gosto muito do direito romano, como vocês sabem. O direito romano, ele apresenta para a gente justamente essa dicotomia de um sistema que ele começa muito primário, mas ao longo do tempo ele vai consolidando as suas decisões e vai formando padrões de decisão, vai formando as regras, né? Nos editos dos pretores, essencialmente, que é a fonte de uma regra. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma situação de um romano que comprava o seu escravo. Comprava o escravo, ele olhava o escravo, pô, o escravo parece bonito, forte, tal, etc. Pagava o preço e levava para casa. No dia seguinte, esse escravo estava passando mal, estava doente, ou falecia. Isso prejudicava o comércio, né? Prejudicava o comércio. Os compradores, às vezes, tinham dúvidas de solucionar um determinado problema naquela praça de comércio de escravos, até que um pretor decide o seguinte: olha, vou assegurar para esse comprador que se em 30 dias ou 15 dias tiver algum vício oculto, esse escravo passar mal, ele tem o direito de reclamar nesses 15 dias e reaver o seu dinheiro ou trocar de escravo, algo assim. Essa regra surge para solucionar um problema prático. Ela não existia antes disso, mas ela surge dessa necessidade do comércio. Ela se cristalizou. Aí, há não sei quantos séculos atrás, talvez mais 22, 23 séculos atrás, essa regra surge. Até hoje a gente a pratica, né? Então, o direito romano tinha essa coisa de fixar certas regras que legou para o presente, a gente pratica elas, mas também ele tinha essa flexibilidade de buscar soluções novas para os problemas que apareciam. É um dilema de 23 séculos, mas ele apresenta muito bem aqui para o nosso tema, que é a internet, né? Em que medida nós podemos usar essas regras que foram concebidas, às vezes, lá no comércio de escravos, há 23 séculos atrás, para um problema totalmente diferente, que é o comércio na internet, um comércio online, à distância, jamais imaginado pelos pretores que formularam certas regras. Então, acho que a gente tem que olhar, primeiro, com muita assim, observação para o que acontece de fato. A gente vai entender que algumas regras podem ser boas, mas que outras regras a gente vai ter que abandoná-las para criar um sistema mais transparente. Então, o direito está sempre nesse dilema, né? Hoje não tem uma uniformidade, Felipe, indo para a segunda parte da sua pergunta, uma uniformidade sobre que forma nós devemos tratar os litígios que surgem na internet, e tampouco o tema da publicidade na internet, um tema ainda pouco debatido. Eu acho que vocês foram muito felizes em propor esse debate aqui, justamente sobre um foco que tem tido pouca atenção. Em geral, a gente pode dizer assim, as informações na rede, elas são informações que circulam de diversas formas, mas pode ser uma informação que eu mando para você ou que você manda para mim, pode ser informação de uma empresa, pode ser informação do governo, no mais das vezes pode ser informação que eu e você estamos mandando, mas que tem um agente oculto impulsionando esse tipo de informação e a gente não sabe exatamente qual é o mecanismo que está por trás dessa circulação, porque algumas informações circulam mais que as outras. Então, a gente tem um modelo inicialmente pensado, um modelo de ampla liberdade, né, quase de anarquia da internet. Quando a internet surge, a gente vai ver muitos atores aí dizendo, olha, aqui é o campo da liberdade, é um campo sem lei,
é um campo sem regras, mas isso, me parece, ficou perdido lá vamos dizer assim, na primeira infância da internet, e hoje em todos os lugares o que você vê é um cenário onde você tenta apreender o que se passa aí. De modo bastante natural, a gente tenta jogar para a internet as regras que a gente via antes da internet. Então, se nós formos usar calúnia, injúria e difamação, tudo isso acontece na internet, e essas regras se aplicam aqui também, não tem nenhuma dificuldade nisso. O que a gente começa a ver são problemas novos, que não redundam nessas regras. Então, eu não vejo um problema de aplicação da lei do Estado brasileiro sobre a internet. A gente tem alguns problemas que decorrem a partir dessa ideia de império da lei nacional sobre uma rede que é transnacional. Esse é o primeiro problema que se apresenta. Então, eu tenho um problema prático e talvez jurisdicional, que é o problema, eu tenho uma pessoa na Nova Zelândia me ofendendo, e os meus meios jurisdicionais, o meu direito não protege isso. Vale lembrar aqui que no direito do consumidor isso se potencializa, né? Eu abro como chama, um aplicativo e às vezes compro coisa para minhas filhas, alguma coisa do tipo assim, e você vai vendo, né? Então você vai aprendendo a mexer. Outro dia eu vi uma publicidade de um remédio para espinhas. Eu olhei o negócio e falei, bom, não é possível que esse negócio é dessa forma. Aí eu olhei assim, isso aparecia constantemente na minha tela, falei, deixa eu olhar essa coisa aqui, e fui olhar as observações dos vários consumidores. E aquilo ali falava, olha, isso é uma grande mentira, isso não acontece assim, é claramente exagerado, publicidade enganosa. Ou seja, talvez não seja na China, ou talvez, não sei se na China, mas outro país da onde esse produto é feito, não tem uma regulação assim, mas certamente muitos brasileiros compram e aí vão se ver lesados. Esse é um problema que talvez não tenha uma resposta simples. Eu gosto muito desse modelo que serve para marcas e para nomes de domínio, mais especificamente desse órgão que é a ICANN, que é uma arbitragem dos nomes de domínios, é um sistema muito interessante. Talvez a gente tenha as dificuldades de arbitragem no consumidor, de arbitragem internacional, mas a gente certamente vai precisar pensar num modelo mais avançado, se a gente quiser, de fato, proteger o direito dos consumidores em termos globais. Acho que esse é o primeiro grande desafio. Um segundo modelo que também existe, ele se aplica no Brasil, que pode ser reproduzido no sistema online, é a história da autorregulação, né? A gente sabe que no Brasil tem uma autorregulação publicitária, né, que funciona muito bem. Quando eu era advogado, tive chance de defender alguns casos no CONAR, né, que funcionava na época para televisão, para rádio, e era bastante eficaz. Se você demonstra ali que tem uma publicidade que é abusiva em algum sentido, eles vão e retiram. O problema, de novo, é que essa publicidade funcionaria na internet, num sistema de autorregulação, dentro daquilo que aquilo que acontece no nosso país e das agências ou dos órgãos publicitários que aí estejam, né? Mas não vai acontecer com a dona Josefina da Silva, da feira, que vende um caju, alguma coisa assim, né? A gente tem essa dificuldade, a internet é um mercado muito amplo. Uma terceira forma de tentar trazer para isso é a ideia do modelo de autorregulação regulada, que funciona para o problema de fake news e etc., de pensar um pouco essas plataformas de marketplace ou de vendas e etc., onde elas pudessem também ter incentivos à medida que fiscalizem a publicidade dos seus agentes.
Eu acho, assim, de modo geral, aí só para fazer uma observação, que no nosso país a gente tem muito estudo de fake news, a gente já falou isso, né, Felipe? Muita discussão sobre fake news, muita discussão sobre coisas que eu posso consumir online, né? Mas tem pouca discussão sobre marketplace. Então, o marketplace ou prestação de serviço pela internet. Isso traz uma grande confusão, eu venho incentivando os alunos a pesquisarem sobre isso. Então, às vezes você tem uma decisão assim, olha, aluguei, entrei no Uber, o Uber me deixou no meio da Avenida Estrutural aqui em Brasília. Eu tenho uma decisão que responsabiliza o Uber, né? O Uber detentor da marca, não exatamente o motorista. Eu tenho algumas decisões que vão dizer, eu aluguei uma casa para passar o final de semana nesse aplicativo de aluguéis, que eu esqueci o nome. Não, isso não é responsabilidade dessa plataforma, é responsabilidade do próprio locador, porque você poderia ver. Então, a gente não tem um sistema geral de alocação de responsabilidades, a jurisprudência ela é um pouco assim lacônica e varia nesse sentido. Eu acho que talvez a gente não deva ter um regime único, porque uma coisa são carros, outra coisa são plataformas de venda, uma terceira coisa são prestações de serviço mais sofisticadas, como um hotel, por exemplo. Então, a gente precisaria pensar um pouco melhor nisso, mas eu separaria 3 modelos, em princípio. Um modelo que você pode tudo, que é um modelo teórico, um modelo onde você confia na autorregulação, um modelo onde você joga a eficácia da lei para dentro do sistema, mas ela só vale dentro do território, um modelo também de autorregulação regulada, que você vai incentivar os atores que estão sobre o nosso território. A Amazon, você quer vender a peça que o Chiquinho faz na China. Muito bem, você tem algum tipo de responsabilidade na publicidade, algum tipo de situação aí advinda. Mas são ideias, assim, eu não vejo uma discussão muito avançada nesse campo. É bem interessante esse tipo de conversa, porque, digamos, não é de muito tempo, né? A internet ela foi desenvolvida há poucos anos, digamos assim, né? Se analisarmos a história, e o direito ele precisa atribuir algumas respostas. Fez eu até lembrar, professora Atala, de uma tese de doutoramento em Lisboa, de um autor chamado Daniel Freire, que ele trata especificamente de um tribunal internacional para a internet, porque ele suscita exatamente, né, essa pleiade de problemas ou problemáticas que a internet gera para nós, os operadores do direito, né? E já engatando uma segunda questão, o professor falou bastante de a relação entre redes sociais, controle de conteúdo, mas principalmente também que o consumo ele foi um catalisador, se não o principal catalisador dessa difusão e dessa necessidade de resposta jurídica. E aí surge a segunda pergunta, professora Atala. Dentro desse mundo chamado redes sociais, principalmente, mas pensemos numa internet um pouco mais ampla, o que poderia ser considerado publicidade e o que poderia ser considerado não publicidade? Por exemplo, um compartilhamento de experiências pessoais. Esse é um tema fantástico. Assim, eu temo dizer que eu não tenho resposta para isso. Mas eu acho que assim, a gente tem uma discussão que eu acho muito bacana em termos assim, do que acontece em termos de liberdade de expressão nas redes sociais, né? Essa é uma discussão bem mais avançada já, mas não é uma discussão que eu acho que ela seja transmutável automaticamente para a questão do consumo. Essa é a primeira coisa. Mas ela tem certamente alguns pontos de contato, né? E os pontos de contato são basicamente essas bolhas de repercussão,
né? Ou seja, o que eu falo repercute nas redes sociais para aqueles que são mais próximos de mim, onde a gente forma bolhas de opinião. Você tem a questão das próprias plataformas, vamos dizer assim, das redes sociais, mais especificamente, que podem ser neutras, a depender do sistema adotado, como, por exemplo, como chama? Um WhatsApp, mas que pode ter algoritmos aí para encaminhar publicidades para certos agentes que são mais suscetíveis de consumo e aí monetizar essa questão dos dados, né? Então, essas pessoas não são redes tão neutras assim. Mas o que é interessante por trás dessas redes é a possibilidade de impulsionamento. Obviamente, um impulsionamento monetizado, eu pago para uma rede social para ela impulsionar o que eu falo, mas eu também tenho impulsionamentos, aí vamos falar disfarçado, né, que são a coisa dos bots, né? Então, por exemplo, se o professor Ricardo Morishita posta alguma coisa, eu posso burlar esse sistema de divulgação da rede social utilizando robôs que vão fazer muitos comentários num post que o professor Morishita fez. Eu não estou remunerando a rede social, mas através dos comentários eu estou tornando ele mais relevante e aí promovendo uma versão dos fatos que me parece ser interessante. Na questão da publicidade, vamos dizer assim, como chama? Política, esse tipo de redes de divulgação de notícias, às vezes falsas, às vezes verdadeiras, é muito mais sutil, né? Porque você vê claramente uma peça, né, que é bem elaborada, que tem uma gestão publicitária, mas que chega para a gente pelo WhatsApp da tua mãe, da tua avó, da tua tia, né? Um compartilhamento voluntário, quer dizer, o publicitário é capaz de fazer uma peça tão interessante que vamos dizer assim, o impulsionamento é quase natural, né? Então, eu tenho lá um grupo de 250 no WhatsApp, eu divulgo para o grupo, e as pessoas vão olhar e falar, isso é muito bacana, e vão começar a compartilhar, às vezes, uma mensagem que eu recebi várias vezes, por exemplo, uma mensagem de Natal muito bonita, todo mundo deve lembrar, onde o pai dança, né? O pai dança com o filho, e o filho depois dança com o neto, toda vez que toca o telefone, né? Então, todo mundo manda essa mensagem porque ela é muito bonita, mas é uma forma de entender que nós estamos fazendo publicidade para alguém, né? Às vezes, muito além daquele que fez a publicidade imaginava. E toda vez que a gente está fazendo, estamos fazendo a publicidade de alguém que fez a publicidade lá na França e divulgando isso. Quando a minha mãe manda uma mensagem de Natal que foi feita por uma empresa na França, porque ela achou a música bonita, ela está fazendo publicidade ou não, né? Então, tem várias perguntas aí para a gente entender que nem sempre quem faz o que faz querendo, às vezes faz como instrumento de outras ações, né? Acho que eu penso assim, que esse modelo, não sou como consumerista, como o professor Morishita mas eu acho que esse modelo de a publicidade tem que ser entendida como tal por quem a recebe e que, portanto, as publicidades subliminares estão vedadas ou têm restrições, é um modelo que tem suas vantagens, mas que apresenta dificuldades, sobretudo para termos de redes sociais, né? Isso é um fato. E outro fato que me interessa muito, de modo muito intenso, é a questão dos haters, né? Então, pode ser que eu não esteja propriamente fazendo uma publicidade do meu produto, mas que eu esteja incentivando aqueles que odeiam o produto do meu concorrente, né? E aí vem essa questão de fake news sobre concorrente, que é um tema, acho, também super pouco explorado. Essas são as minhas, não sei se respondi as tuas
indagações, Felipe, mas eu não tenho respostas, eu só conseguiria problematizar mais ou menos nesses termos. Está excelente, professor. Na realidade, é que nem um farol, né? Às vezes a gente precisa dar luz para identificar os problemas, que são as perguntas, e a partir delas nós conseguimos obter as respostas, né? Acho que trazendo esse feixe de questionamentos, que inclusive o professor teve a oportunidade de trazer nas aulas do mestrado, nós, como não só estudiosos do direito, mas também como estudiosos da sociedade como um todo, né? Nos seus múltiplos aspectos, nós conseguimos tentar buscar algum tipo de resposta, né? Em relação a essa questão da publicidade. E me faz até me recordar também, incluindo mais um problema, a própria ideia do Zygmunt Bauman, né? Que faleceu, digamos, recentemente, da ideia de sociedade líquida, mas ele falava muito que o consumismo ele tem que ser entendido de uma forma ampla hoje em dia, porque não consumimos tal qual a economia do século passado. Hoje em dia, segundo Bauman, nós chegamos a consumir pessoas, né? As relações são de consumo num sentido amplo. Então, realmente, professora Atala, as suas indagações, a sua exposição sobre o tema, eles desenvolvem o questionamento interno em todo mundo que assiste, justamente na busca do que seja a publicidade ou não publicidade, mas houve muita contribuição, né, nesse sentido. E como uma puxada, até como tendo em vista o seu papel como magistrado e professor, né, a aliança entre a prática e a academia, sobrevém o grande, creio que seja o grande debate, digamos, o signo que norteia o direito hoje em dia, que foi suscitado pelo professor já no início, em relação à primeira pergunta, que é justamente a efetividade. Professor, de acordo com uma ideia de modelo brasileiro, em que, digamos, o judiciário ele tem uma forte participação nesse controle da fake news, nós temos até a ideia do artigo 19 do Marco Civil da Internet, e também, de acordo com a sua experiência de vida, tanto como advogado e agora como magistrado, que tipos de meios existem, ou o professor até tem a sugerir, diante da atuação na magistratura, para a efetivação das decisões, principalmente das decisões judiciais relacionadas a esse controle de conteúdo nas redes sociais? Pois é, Felipe, eu não sei se eu tenho uma resposta. Obviamente, a gente tem um precedente muito interessante, que é essa história vai parecer até piada quando eu mencionar, mas do videocassete Panasonic, né, que as pessoas compravam nos Estados Unidos, aí traziam para cá, e aí a maioria de vocês não deve nem saber o que é videocassete, né? Mas era um aparelho eletrônico, lá não convém não mencionar muito, as pessoas traziam dos Estados Unidos, aí chegava que dava problema, e vinha o problema da assistência técnica. Nós tivemos duas decisões aí paradigmáticas do STJ na época, primeiro dizendo que respondia, depois embargo de declaração, depois de muitos anos dizendo que não respondia, uma coisa voltou a ter algum precedente sobre isso, mas muito pouco, né? E você tem a questão aí, nosso colega deve comentar, por exemplo, da prática do unboxing, né? Enfim, meus filhos ficam assistindo o programa aqui no YouTube o tempo inteiro, mas o youtuber da onde? É o youtuber de Portugal, o youtuber da Argentina, e que ele vai abrindo os produtos e que claramente, para um adulto, é claro que aquilo ali tem algum tipo de patrocínio por trás para que eles possam fazer isso. Se um menino enche uma banheira de determinado chocolate ou de determinado produto, e com isso fica muito famoso, obviamente, aquela empresa tem todo o interesse de patrociná-lo, financiá-lo.
Então, acho que a gente tem que entender primeiro, Felipe, o que está acontecendo no mundo, né? E eu acho que esse fenômeno dos micro-influenciadores é algo que veio para ficar, que eles fazem, a grande vantagem deles é de fazer o que não parece ser publicidade. Hoje se discute, por exemplo, a responsabilidade, um tema bem interessante, responsabilidade dos influenciadores digitais. No fundo, eles estão emprestando vamos dizer, o nome deles para fazer publicidade de alguma coisa. Eu não acho que eles devam responder pela má qualidade do produto, mas eventualmente podem responder de alguma outra forma em razão a isso. Essa é uma tentativa de evolução do direito, tá? Mas eu acho que a gente sempre vai ter essa barreira do estrangeiro, né? O nosso mundo ainda é um mundo nacional para uma realidade transnacional. Eu acho que é um problema que não só se estabelece no Brasil, mas se estabelece também na Europa. De modo geral, eu acho que meios extrajudiciais sempre são melhores que judiciais. A gente não tem como dar conta de tudo no judiciário. Eu acho que a gente passou da hora da gente deixar essa ideia de que nós fomos um país atrasado porque o acesso ao judiciário não era amplo. Eu acho que o judiciário aumentou muito, isso foi muito bom, mas a gente não consegue resolver todos os problemas. E as perguntas que se apresentam vale a pena fazer uma arbitragem de consumo? Portugal faz. No Brasil tem professores muito respeitados que dizem que não, que isso não é viável. Eu gosto da ideia de indenizações tarifadas. A indenização tarifada é uma grande forma de judicialização. Você teve um determinado problema, tem direito a um determinado valor. Responsabilidade objetiva é valor fixo. Isso é um grande desincentivo à judicialização, que a gente não se vale muito no Brasil. A gente adota a responsabilidade objetiva, mas com a ferramenta do dano moral a gente transforma tudo em litígio judicial, né? Eu sempre me espanto e comento toda vez as duas ou três viagens que eu fiz onde eu tive problema ou de overbooking ou de atraso de voo, em dois países diferentes, mas nas duas ocasiões eu fui comunicado sobre um problema e imediatamente recebi um cheque. Imediatamente recebi um cheque. No primeiro caso, um atraso de voo foi $50. No segundo caso, um overbooking foi cerca de 800 euros para eu tomar o voo no dia seguinte. A remarcação da passagem mais uma reparação de 800 euros. Obviamente, o valor significativo, sobretudo porque a moeda nossa vale pouco, mas uma forma clara de evitar uma judicialização. Então, a gente precisaria pensar um pouco fora da caixa, mas eu também não tenho respostas definitivas aqui, só compartilho algumas ideias, algumas experiências, tenho certeza que algumas vão ser boas e outras nem tanto, mas como um mero modo de incentivar a reflexão. Agradeço, professor. Inclusive, já tomei nota aqui de algumas sugestões, porque eu, como advogado, na vida prática, preciso adotar algumas providências, né? A resposta foi, na verdade, o trazimento das indagações e das problemáticas novamente foi super satisfatório, professor. Eram essas as minhas perguntas e agradeço novamente pela possibilidade de abrir o diálogo comigo, um grande fã teu. Agora eu passo a palavra ao Felipe Leão, que é o nosso intermediador. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal, estar lá. Esclarecedor, esse é um tema que não se esgota, né? E vai ficar ainda certamente teríamos ainda debate por muito tempo ainda, mas esgotamos aqui o horário e passamos ao segundo bloco, onde Fabiano debaterá com a professora Lívia Cataruzzi. Fabiano, por favor. Ok, boa noite, professora Lívia. Mais uma vez quero externar a minha satisfação
em poder fazer parte desse encontro. O tema que a gente vai dialogar, ele é extremamente importante. Aqui a gente já pôde perceber que a grande maioria dos presentes são pais, e então muitos de nós, ainda que não tenha conhecimento teórico a respeito do assunto, certamente tem um conhecimento, tem uma vivência prática. O tema diz respeito ao controle da publicidade infantil nas redes sociais. E a gente elaborou aqui alguns questionamentos para que a senhora possa também trazer luz a esse assunto tão significativo para todos, né? A primeira questão, professora, que eu trago, gostaria de ouvir o posicionamento da senhora, é a seguinte: na verdade, são duas questões em uma única, né? Quais os tipos de estratégias comerciais que atingem a criança no ambiente online? E de que forma se apresentam? E se é possível ou não uma criança poder identificá-la? Eu passo a palavra para as considerações da senhora. Tá. Boa noite, Fabiano. Estou animada para a gente conversar hoje. Acho que é um tema super relevante e não posso deixar de agradecer mais uma vez na pessoa do professor Ricardo Murichita pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com todos vocês hoje. Professora Talá, gostei muito da sua fala, também fiz várias anotações. Então, acho que já aprendi bastante, acho que essa troca vai ser muito, muito importante e relevante para o tema. Na sociedade de consumo, né, que a gente vive, que nós formamos, todos nós somos convidados para não dizer persuadidos, né, a desejar e a consumir marcas, produtos e serviços diariamente, impulsivamente, sem nenhuma reflexão prévia, né? E as crianças, infelizmente, elas não passam imunes a essa lógica, né? E aí crianças, pela legislação brasileira, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, são as pessoas com menos de 12 anos de idade. Muito pelo contrário, né? As crianças, elas vêm sendo cada vez mais atingidas por estratégias comerciais que são criadas diretamente para atingi-las em todos os espaços de convivência dessas crianças e também nos meios de comunicação que a atinjam, 360 graus. Então, a gente vê publicidades feitas para crianças, né? Então, diretamente para crianças na TV, em praças e parques públicos, pontos de venda, nos games, nas escolas e nas redes sociais. Nós vemos ainda mais agora, né, que as tecnologias e os dispositivos, eles foram incorporados à vida das crianças e dos adolescentes. Uma pesquisa divulgada no ano passado pela Parents Together aponta que durante a pandemia de Covid-19, as crianças passaram 500% mais tempo online. E isso traz impactos, né, danos para o desenvolvimento dessas crianças. E aí, falando especificamente do ambiente digital, né, de estratégias dentro do ambiente digital, existe uma infinidade de formas pelas quais a prática de publicidade infantil se materializa no ambiente online, né? E aí, acompanhando uma tendência do mercado de interagir com a audiência e sem que haja uma percepção, uma presença ostensiva da marca anunciante. Então, por exemplo, nós temos, como a própria professora Tala trouxe, crianças e adolescentes que são celebridades digitais, que fazem a prática do unboxing, né? Então, de abrir produtos e apresentar esses produtos em vídeos de 30, 40, 50 minutos. São crianças e adolescentes que são cativadas por uma cultura de fama, de popularidade, de superexposição e estimuladas pelo próprio design persuasivo de plataformas como o YouTube, que acaba provocando e estimulando, né, que o produtor do conteúdo produza e publique cada vez mais e mais e mais conteúdo. E acabam produzindo conteúdo publicitário para marcas que são conteúdos misturados ao conteúdo de entretenimento, né? Então, que se confunde ali com o conteúdo de entretenimento. Além disso, banners em jogos e aplicativos, e aí também tem uma pesquisa feita no Reino Unido que indica que 80% dos 50 principais jogos de celular grátis na Apple Store do Reino Unido para crianças com 5 anos
contém itens à venda dentro do próprio aplicativo, e essa pesquisa também traz que muitas dessas crianças acabam realizando compras enquanto estão jogando, né, sem querer acabam realizando compras nesses jogos. Também campanhas que convidam, né, a sua audiência, então crianças a vivenciar, a interagir e a compartilhar o conteúdo. Então, por exemplo, uma ação de marketing feita para crianças que convida as crianças espectadoras a cumprirem pequenos desafios, e aí a gravar esse conteúdo e depois publicar nas próprias redes, marcando o perfil da marca. Então, também parece que é uma brincadeira, é um desafio, tem ali um prêmio, porque é meio uma promoção, e convida que essas crianças participem e ainda publiquem os seus próprios vídeos marcando aquela marca. Então, essa interação, então, que aí fica muito mais... inclusive prazeroso, né, para quem é espectador desse conteúdo publicitário, de participar, interagir com aquela marca, e aí com o influenciador, enfim. E ainda a exploração comercial de crianças e adolescentes pode se dar também a partir da coleta e tratamento de dados pessoais para segmentar anúncios a esse público. E a gente tem recentemente a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa regulamentar essa coleta e tratamento de dados. E como vocês devem, enfim, ter notado desses exemplos, né, é possível perceber que no ambiente virtual, as estratégias publicitárias, elas são cada vez mais complexas, sofisticadas e ainda pouco transparentes, né, confundindo-se aí justamente com esse conteúdo de entretenimento dos influenciadores digitais, né. Nas redes sociais, a linha entre anúncio e entretenimento é praticamente imperceptível, até para um adulto, então quem dirá para uma criança, e as empresas sabem disso e fazem questão de tirar proveito dessa zona cinzenta, se valendo de um espaço de comunicação e entretenimento para justamente promover suas marcas, produtos e serviços a crianças, de modo a fazer parecer que é uma mera brincadeira, um desafio, enfim. Acho que a primeira pergunta está respondida. Ok, maneira brilhante, a senhora trouxe para a gente aquilo que era preciso para compreender essa dinâmica toda. Realmente, a criança vulnerável, a criança não tem condição de estabelecer todas essas diferenças, né? E a partir dessa realidade, professora, surge uma outra dúvida. Considerando o aparato legislativo brasileiro, que regulamenta essa publicidade infantil nas redes sociais, a senhora acha que a nossa legislação, ela regulamenta de maneira suficiente todo esse controle de publicidade infantil nas redes sociais? Ou a senhora acha que ainda precisa evoluir muito, é insuficiente? Qual a opinião da senhora? Tá. Bom, eu acredito que a legislação brasileira ela é, sim, suficiente para proteger a criança de toda e qualquer publicidade a ela diretamente direcionada. E aí, em qualquer espaço de convivência ou meio de comunicação que a atinge. E eu entendo isso porque a legislação existente, ela considera abusiva e, portanto, ilegal a prática de direcionamento de comunicação mercadológica ao público com menos de 12 anos de idade. E aí me refiro especificamente aos artigos 36, 37, parágrafo 2º e 39, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor. E também a Resolução 163 de 2014 do CONANDA, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ainda que a publicidade infantil, né, e isso acho que é fácil todo mundo notar, seja uma prática super comum, né, ainda, é isso que dispõe a legislação, né, e a ilegalidade da prática, ela vem sendo reconhecida por diversos órgãos do poder público, responsáveis, né, pela defesa de direitos tanto de consumidores como de crianças e adolescentes, e também pelo Poder Judiciário, né, inclusive o Superior Tribunal de Justiça. E não à toa, né, a legislação brasileira ela é reconhecida internacionalmente, né, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a própria Constituição Federal. Contudo, eu não ignoro que a aprovação de leis específicas, né, que busquem garantir a proteção e a segurança das crianças no ambiente digital e os seus demais direitos, ela sim se faz necessária, sem dúvidas, absolutamente. Ainda que a gente tenha uma legislação que proteja a criança da publicidade infantil, então, leis específicas para regulamentar o ambiente digital, eu acredito que sim, ainda seja necessário.
é interessante porque esse assunto ele trata ele une dois pontos extremamente caros ao direito, a criança, o adolescente, e ao mesmo tempo o consumidor. Então tem que existir um diálogo legislativo aqui, e mais do que um diálogo legislativo, a gente entende que é preciso que ocorra uma ação conjunta dos órgãos responsáveis pela tutela de todos esses interesses. E aí entra a terceira e última questão, professora. Dentro desse contexto, qual a percepção que a senhora tem no que tange a ação de alguns órgãos responsáveis pela tutela desses interesses? A título de exemplo, Ministério Público. Tá. Fabiana, achei essa sua pontuação excelente agora, porque, de fato, é um tema que, né, o tema da publicidade infantil acaba aí atravessando, né, tanto o direito do consumidor quanto o direito de crianças e adolescentes. E o que eu percebi atuando na sociedade civil, né, e aí tanto na minha atuação como advogada do IDEC, como do Instituto Alana, é que o tema da publicidade infantil, quando a gente fala da atuação dos órgãos, ele é um tema que ele não demonstra tanta urgência comparado com outras temáticas, né? Tanto dentro do direito do consumidor, quanto dentro do direito de crianças e adolescentes. Então, eu já cheguei a ver, enfim, então, né, denúncias assim que eram feitas tanto pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor quanto pelo Instituto Alana, que às vezes elas eram jogadas ali entre um núcleo e outro, porque de fato esses órgãos têm demandas mais urgentes, então é um tema que ele acabava passando muitas vezes desapercebido, né? Mas a gente tem atuações, existem, né? A gente tem no Brasil atuações importantíssimas, não só do Ministério Público, né, mas de PROCONs, defensorias, Senacom, sanções administrativas, enfim, atuações importantíssimas para coibir a prática de publicidade infantil, né. O que eu percebo, de acordo com a minha experiência, enfim, da minha vivência, é que hoje, quando a gente fala de redes sociais, né, as dificuldades que os órgãos encontram de fiscalização. Então, o ambiente digital, ele é muito dinâmico, as estratégias publicitárias são muito sofisticadas e camufladas, se misturam com conteúdo de entretenimento, então, e esses órgãos, às vezes, não têm aparato, não têm investimento para também, né, focar em pesquisa, de ficar buscando, porque é um ambiente muito dinâmico, você tem que, enfim, tá o tempo todo, né, por hora são publicados milhões de vídeos no YouTube, por exemplo, então tem uma dificuldade de fiscalização desses órgãos, que eu acho que dificulta muito a atuação, a fiscalização. Falta de cooperação das empresas nos procedimentos instaurados por esses órgãos, então, descumprimento de prazos, ausência de respostas, né? Por exemplo, o Google mesmo, durante muito, muito tempo, negou a presença de crianças na plataforma YouTube, não respondia ao Ministério Público, a outros órgãos, quando ele era autuado, então, acho que esse também é um ponto. E também, infelizmente, a gente sabe que as medidas que envolvem o bolso das empresas são as que se mostram mais efetivas, né? E nós vemos, no geral, que as sanções, elas são brandas, e não se há o costume, né, a prática de aplicar medidas alternativas, a fim de que essas empresas cessem com a abusividade, a ilegalidade, deixem de realizar ações semelhantes. Então, e agora mesmo, por exemplo, a gente ainda está acompanhando a discussão do PL 2766 de 2021, enfim, eu tenho acompanhado o posicionamento das organizações da sociedade civil, de que é um projeto de lei que, se for aprovado, vai ainda mais dificultar esse exercício do poder de polícia pelos PROCONs, né? Então, acho que são essas as minhas considerações. Professora Lívia, muito obrigado pela sua valiosa contribuição. Acredito que suas respostas puderam nos esclarecer bastante a respeito desse assunto tão importante para a sociedade como um todo. Eu devolvo a palavra para o colega Felipe Leão para as suas considerações. Obrigado, Fabiano.
professora Lívia, me surgiu aqui, diante das suas colocações, sobretudo quando eu falo em publicidade, a publicidade imperceptível, e talvez a necessidade de uma melhor regulação. Eu me lembrei agora que, recentemente, nós, deixando a política de lado, mas recentemente houve um ex-presidente que falou da necessidade de regulação das redes sociais. Isso me despertou um fato que houve a população, na verdade, ouviu isso, na verdade, como se fosse uma afronta à liberdade de expressão. Muito embora se sabe que alguns países já tentam, na verdade, a exemplo da Alemanha, regular as redes sociais, tendo em vista essa dificuldade em razão do dinamismo, essas publicidades, essas afrontas à legislação nacional, no caso nosso aqui, o artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor. E aí me surge uma pergunta, que é o seguinte: já que nós não temos hoje um caminho que nos leve à autorregulação pelas redes sociais, e nos parece que hoje a população talvez não esteja preparada para essa regulamentação, o que a senhora tem visto que que esteja sendo utilizado em outros países, que nos sirva aqui como exemplo, para que a gente tenha um efetivo caminho para uma proteção dessa publicidade das redes sociais ao público infantil? Olha, de verdade, quando a gente fala de proteção da criança frente à publicidade infantil, a legislação brasileira, ela é reconhecida internacionalmente, ela é extremamente protetiva, né? O Código de Defesa do Consumidor é extremamente protetivo, o Estatuto da Criança e Adolescente e o artigo 227 da Constituição Federal, né, que estabelece aí a obrigação compartilhada entre toda a sociedade de assegurar os direitos de crianças e adolescentes com absoluta prioridade. Sobre redes sociais, o que vem, né, que é muito forte, enfim, que a gente ouve falar, inclusive, é a COPPA, que é a lei americana, mas que tem como foco aí a proteção de dados de crianças e adolescentes no ambiente virtual, né, e que proíbe essa coleta de dados, essa coleta e tratamento de dados de crianças com menos de 13 anos, sem o consentimento dos seus pais, e para o uso de microsegmentação publicitária. Agora, a legislação brasileira, ela de fato, eu acho que não existe igual. O problema mesmo que eu entendo é uma questão de aplicação, porque se a gente pega, né, o artigo 217 da Constituição, né, Federal, e pensa que para garantir uma experiência digital que seja segura, que seja proveitosa, que seja crítica, que seja ética e que traga o protagonismo para crianças e adolescentes, é uma responsabilidade que envolve, como determina o artigo 227, famílias, Estado, sociedade, e aí isso inclui as empresas anunciantes e as empresas de tecnologia, né? O que a gente percebe é que, via de regra, essa obrigação de cuidar das crianças, ela recai muito sobre a família, né? Que é o que a gente estava, inclusive, conversando aqui antes de começar o evento. Tanto que não é incomum a gente ouvir frases do tipo: mas basta controlar o tempo de uso das telas, é só assistir ao lado da criança, né? O YouTube, porque aí você controla o que ela está vendo, o que ela não está vendo. O problema é que são afirmações que desconsideram as diferentes realidades, né, em um país tão desigual como o nosso, e os distintos arranjos familiares. Então, pensando no artigo 217 da Constituição Federal, e aí já estou concluindo, que prevê essa obrigatoriedade, né, essa responsabilidade compartilhada entre Estado, família e sociedade, todos os agentes têm uma responsabilidade na parte que lhe cabe. Então, o Estado, né, de cumprir o seu dever de proteção das crianças por meio de fiscalização e aplicação das normas já existentes no Brasil, né, tanto no online quanto no offline, como também a partir da elaboração e da implementação de políticas públicas e legislativas com o intuito de garantir a proteção e a segurança, né, da digital. Porque, justamente, né, embora elas estejam inseridas no ambiente digital e tenham o direito à liberdade de expressão e à produção de conteúdo,
é de essencial importância a construção de espaços seguros e protetivos para crianças e adolescentes. Então, acho que é isso. Obrigado, professora Lívia. Eu me lembrei agora que quando o professor falou do videocassete, o professor está lá, e eu me lembrei, é completamente da minha época. Eu em casa, nós usávamos, talvez o Felipe Bisinotto não, mas eu me lembrava, e me lembrei bastante que na época que nós íamos ao cinema, quando criança, era clara a questão da faixa etária. Então, se o filme, existia uma regulação na época em que aquele determinado filme que estava sendo ali, estava exposto, era para crianças até acima de 12 anos, ou então acima de 8 anos. Existia essa faixa etária regulamentando isso. Hoje, talvez, naquela época, essa regulamentação servia. Hoje, a grande dificuldade é a gente entender como é que a gente vai regulamentar essa publicidade nas redes sociais. E aí eu gostaria de ouvir o professor Attalá, porque quando a professora Lívia falou dessa dificuldade, na verdade, de efetivar e de fiscalizar as redes sociais, e que a legislação brasileira ela é suficiente, professor, que ideia, como é que o senhor vê isso para a gente, que ideia a gente teria, como é que a gente poderia ser mais efetivo nessa fiscalização? O senhor falou no primeiro bloco a respeito da autorregulamentação, mas hoje, um caminho mais imediato, tem alguma ideia? Gostaríamos de ouvi-lo. Agora, acho que vocês estão me ouvindo, né? Eu acho, assim, eu gostei muito do que a Lívia falou no final, que não é responsabilidade de uma pessoa só, é responsabilidade de muitos. Então, eu vejo, assim, por exemplo, quando você tem acesso a filmes, né? E o Felipe lembrou bem essa história. Eu queria só dizer que o videocassete não era algo que eu conhecia, é que eu ouvi dizer que existia, tá? Mas, de fato, a classificação dos cinemas tem casos interessantes, né? A STJ também tem um caso muito interessante que o pai leva um filho, pai que era inclusive juiz, leva uma criança a um filme que era para 18 anos, né? E aí ele não foi autorizado a entrar no cinema e ele propõe uma ação de danos morais. Isso gera uma discussão sobre qual a natureza daquela que era a recomendação. Uma época ela foi mandatória, uma época ela foi sugestiva. E hoje ela permanece sendo sugestiva, para dizer, um pai pode levar uma criança num filme que não seja da faixa etária de seu filho. Obviamente, a gente sempre se pergunta até onde vai o poder dos pais, porque o filho não é objeto. Eu não teria receio nenhum de falar que um pai que expõe um filho para uma programação adulta, de conteúdo impróprio para crianças, age de forma ilícita perante seu filho. Então, obviamente, por mais que nós queiramos proteger as crianças, os pais exercem um papel fundamental nessa história toda. E a gente volta àquilo que a professora Lívia disse. As plataformas, e aí um pouco tocando na autorregulação que você mencionou, eu acho que elas exercem algumas autorregulações interessantes, sobretudo naquelas plataformas onde você pode escolher o perfil do usuário e aquela plataforma vem com o perfil de uma criança ou que proporciona um controle parental do pai. E, obviamente, me parece que o Estado vai ter uma importância grande, não só de estabelecer os grandes parâmetros para essa atuação dos agentes privados, mas também de fiscalizar. Eu tenho sempre essa preocupação que a professora Lívia mencionou. Não há fiscalização possível num ambiente como esse, onde todos se comunicam o tempo inteiro fazendo tudo. Eu sempre fui favorável à atuação de órgãos de fiscalização. Acho que os PROCONs poderiam ter mais poder de atuação nessa esfera, ajudaria bastante.
mas também a gente não consegue fiscalizar tudo, sabe? Então, acho que talvez não haja uma solução simplista, Felipe. Seja um conjunto de coisas. Pais conscientes, um estímulo à autorregulação dos agentes que estão lidando com crianças, e uma fiscalização mais, vamos dizer assim, instrumentada, ou mais capaz de realmente impor restrições ou impor mudança de comportamento dos agentes privados. Acho que é um conjunto de coisas. Obrigado, professor. Realmente ainda temos muito caminho a percorrer para poder encontrar a melhor solução, mas gostaria de agradecer muito a aceitação do convite da professora Lívia Cataruzzi e do senhor, professor Atala Corrêa, agradecer aos nossos debatedores, Felipe Zinotto e Fabiano Ribeiro. E para encerrar, dada já o horário que está próximo de esgotar, passo a palavra para o professor Ricardo Murichita, para que nos brinde aqui no encerramento com suas palavras. Professor, o senhor. Obrigado, Felipe. Parabéns pela moderação, né? Parabéns a todos, especialmente aqui aos nossos palestrantes, né? Aprendi bastante no dia de hoje. Muito obrigado, professor Atala, querido amigo. Vocês estão me ouvindo? Então tá ótimo. Então, deixar esses cumprimentos, né? Professora Atala, professora Lívia, aprendi bastante. E o que mais me chama a atenção é como a gente vive hoje um momento de muitas mudanças, né? O consumidor que faz a publicidade que não é só publicidade, que é entretenimento, que também... Isso me parece assim, um convite mesmo a olhar com muita profundidade, com muita reflexão e com muito exercício crítico para isso que a gente está vivendo. Semana passada, eu estava no evento... Professor Ricardo, deixa eu lhe pedir só um minuto, desculpe interrompê-lo. Claro. Professor, o nosso debatedor Fabiano havia nos dito no início que teria um compromisso às 21 horas, e eu queria só apenas deixar que o Fabiano fique à vontade para se ausentar. Sua participação foi brilhante, e se você quiser continuar conosco, obviamente vai ser um prazer, mas fique à vontade para poder se ausentar, porque nós sabemos que você já tinha um outro compromisso. Eu peço licença a todos, pessoal, porque eu tenho aula agora às 21 horas. A turma já está mandando mensagem, não está conseguindo entrar no link. Tá bom, gente? Peço licença, muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Parabéns pela participação. Fica à vontade. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Professor Ricardo, continue, por favor. Obrigado, Felipe. Eu vou concluir rapidamente, mas uma das perguntas que o Alexandre Malfatti fez, que é um dos coordenadores da escola, né? Ele disse o seguinte, falou, olha, a publicidade hoje, ela tem um campo de aplicação, as relações de consumo, a promoção de um produto, de um serviço, está tudo certo, né? Mas ele diz, hoje, eu olho para algumas reportagens, né? E me parece mais publicidade do que a reportagem, né? Será que a gente também não deveria revisitar tudo isso? Então, eu acho que esse momento que a gente vive, ele é um convite mesmo, porque ele tem tantas transformações, tem tantas mudanças, o que o Beck fala, o Ulrich Beck diz, de metamorfose do mundo, que talvez seja uma necessidade que a gente tenha que reposicionar os institutos jurídicos e a aplicação dos institutos jurídicos para se chegar a um maior equilíbrio, sobretudo uma relação de consumo mais adequada para todos, né? Mas era só isso, só queria trazer essa última contribuição aqui, essa reflexão, mas agradecer, então, a presença de todos, agradecer aos nossos debatedores, ao Felipe Bisinotto, ao Fabiano, que já saiu, agradecer a moderação do Felipe Souza Leão, que fez uma tremenda moderação, e mais uma vez agradecer ao professor Atala pela gentileza, a generosidade de estar com a gente, da professora Lívia também, que
trouxe aqui grandes reflexões para o nosso trabalho, para as nossas discussões em sala, e, em nome do IDP, queria declarar encerrado esse nosso webinar. E a todos que nos acompanharam, nosso muito obrigado.